Agora a gente vai para o livro de Números e a gente volta naquela questão que tem guiado toda a narrativa, que é o povo de Deus, na terra de Deus, sob o governo de Deus, ou debaixo da presença de Deus. E o livro de Números ele é muito interessante dentro dessa narrativa, porque aqui pela primeira vez, quando você considera o livro como um todo, você vai poder observar essas 3 promessas ficando isso aqui de serem cumpridas. Né? Aqui é onde tem o maior potencial delas serem cumpridas. Mas é um falso cumprimento, porque Números vai deixar claro pra gente que isso não vai ser cumprido ainda. Porque aqui, na verdade, o livro de Números ele poderia ser chamado como o livro das lamentações. Trocar lá com o livro de Jeremias, na verdade. O livro das lamentações, porque tudo que você vai encontrar nesse livro agora é pessoal reclamando. Na verdade, o livro de Números ele é uma tradução, o nome Números ele é uma tradução do grego, que considera por causa do censo, dos 2 censos que vão acontecer aqui no livro, mas o nome hebraico do livro mesmo, quando você considerar a Torá, é No Deserto. Esse é o nome do livro, No Deserto. Porque o livro de Números, na verdade, ele não se concentra tanto nos números como a gente pensa que é, né? É porque assim, aí de novo, né? Você sempre começa o seu ano bíblico, quando você já tentou fazer o ano bíblico, empolgadão com as historinhas, né? Criação, bonitinho, os animalzinhos, aquela coisa toda, historinha da arca, aí você vai fofinho lá, aí Êxodo, tal, muito bonito, Páscoa, tal, beleza. Aí vem Levíticos. Aí você fala assim, caramba, sangue, mofo, sangue, mofo, gente morrendo, ok, tá bom, beleza. Sobrevivi a Levítico, porque você é tipo, você é muito cristão, então você passou Levíticos. Aí você abre Números, viveu até 185 anos, gerou, e aí tipo... Aí você larga logo no 3º capítulo de Números, aí você não termina de ler Números. Ou pula e já vai. Aí Deuteronômio é mais um monte de lei. Josué, beleza, aí Josué a gente continua, porque agora fica mais divertido, né? Só que Números é muito interessante, porque tem muita coisa legal que acontece aqui, que está escondida atrás desse monte de lista de contabilidade, né? Porque, na verdade, justamente aqui vai mostrar pra gente esse período do povo no deserto e por que eles ficam no deserto esse tempo todo, né? Que é o famoso evento da rebelião deles antes de entrar na Terra Prometida. Então o que acontece? O povo chegou rapidamente no Monte Sinai, né? Saíram lá do Mar Vermelho, Monte Sinai, já estão ali. Ok, ficaram todo esse tempo lá, 1 ano praticamente lá, recebendo todas as leis, instruções de Deus, aprendendo a fazer todas as coisas, ok. Saindo do Monte Sinai, indo em direção à Terra Prometida, 2 semanas. 2 semanas. E o livro de Números demora 40 anos para acabar. Né? Antes da gente chegar em Deuteronômio, que ainda não é na Terra Prometida. A Terra Prometida é Josué, né? Então, assim, por que o livro de Números demora 40 anos para ser escrito? Né? Ele escreve 40 anos de história, justamente por causa do que acontece no meio. Então, Moisés, esse tremendo poeta que adora um quiasmo, certo? Ele também escreve aqui o livro de Números mais ou menos dentro dessa estrutura. Então, o que você vai ter? Bem no centro, você tem esse evento da rebelião do povo. Então, o livro começa com um censo. Né? Por isso que ele recebe esse nome de Números, depois especialmente pelo pessoal da tradução grega. Mas ele começa com um censo levantando toda a população ali, e aí começa-se a dar várias instruções para o povo, porque agora eles vão sair da presença de Deus, vão sair ali do Monte Sinai, e eles vão caminhar então em direção à Terra Prometida. Então Deus dá várias instruções, várias questões que eles devem ter ali para poder iniciar. Eles fazem esse censo, ou seja, eles levantam toda a população do povo de Israel, que são, segundo o capítulo 1, verso 46, 603.550 homens capazes de ir para a guerra. Assim que se fazia o censo, né? Mulheres e crianças, não importa. A questão aqui é quantos homens a gente tem no exército? 603.550. Então, o livro começa com esse número pra gente, após terem contabilizado tudo. E aí, então, Deus vai dar agora instruções sobre como o povo deve se organizar, certo? Então, você tem aqui, por exemplo, esse desenho de como funciona a arquitetura das cabanas ali, das tribos e tudo mais. Você percebe que é bem cruzado ali, né? Bem no formato de cruz, com as tribos ali, as tribos principais, e aí depois ao redor aqui você tem as tribos levíticas, né? Formando um círculo em volta do tabernáculo. E aí, bem no centro, está de fato o tabernáculo. Então, todas essas instruções, toda essa arquitetura é dada ali nos primeiros capítulos, né? Do capítulo 1 até o comecinho do capítulo 10. Né? Aí faz o censo, então. Eles também recebem outras leis de pureza, de como eles vão, né? De fato, agora no deserto, tipo assim, vocês receberam um monte de leis lá em Levíticos.
Então eles vão receber algumas instruções adicionais sobre como vocês vão aplicar essas leis andando no deserto. Então, quando você for fazer número 2, sai do acampamento, faz um buraquinho, coisas desse tipo. Regras para uma boa viagem de acampamento, né? Basicamente isso. Como habitar no selvagem. Você fica super empolgado com isso, só que o que vai acontecer? O povo vai então iniciar a sua viagem, dos capítulos 10 ao 12, e aí finalmente eles chegam na beira da Terra Prometida. Vai acontecer o evento lá da rebelião, e aí Deus vai amaldiçoá-los por causa disso. E aí você tem mais um trecho de viagem, e aí faz-se um novo censo. E dali acontece algumas outras histórias e o livro acaba. Então você tem censo, viagem, rebelião, viagem, censo. Conclusão do livro. Né? Então, de novo, ele está centralizado nesse evento que acontece no lugar chamado Deserto de Parã, certo? Que é onde acontece a maioria dessas reclamações, dessas lamúrias e tudo mais. Então, a gente tem aqui o povo de Deus, certo? O povo de Deus, no lugar de Deus, na presença de Deus. O povo de Deus, 603 mil pessoas já dispostas a lutar uma guerra. Então, aparentemente, aquilo que Deus falou para Abraão lá atrás está se cumprindo, certo? De um homem que tinha 297 anos praticamente e não tinha filho, para 603 mil pessoas, você pode considerar aí um bom avanço exponencial, certo? Lugar de Deus, não temos, somos peregrinos no meio do deserto, ainda não cumprimos essa parte. Debaixo do governo da presença de Deus, temos, chama santuário, tabernáculo. Então Deus se faz presente ali com o povo, dando sua lei, dando seu governo, estruturando o povo como uma sociedade, tudo isso já cumprido. Então, basicamente, o livro de Números começa, Deus dá essas leis, faz o levantamento, olha, vocês já são o povo, Deus dá leis, vocês já estão debaixo do meu governo. O que falta agora? Falta o lugar de Deus. Né? Vamos para lá então? Vamos. Então vocês vão se organizar. Então toda essa estruturação é feita ali nesses 10 primeiros capítulos, por isso que é bem chata a leitura. Mas basicamente então, a gente agora está pronto para poder ir e conquistar aquilo que é nossa promessa, nossa herança, né? E aí o que vai acontecer? Você já chega ali no capítulo 10 ao capítulo 12, o povo começa a dar uma de fresco e fala assim, não aguentamos mais maná. Aquilo que era uma bênção de Deus no meio do deserto. Vocês querem o quê? Né? Vocês estão no meio do deserto, vocês querem comer o quê? Carne. Então o povo começa a reclamar, já começa a lamuriação ali e tudo mais. Aí o que Deus faz? Deus enfia codorniz no nariz deles até eles não aguentar, até passarem mal de tanto comer carne. Tá bom, é isso que vocês querem? Então toma aí. A história continua e o que vai acontecer? Os próprios irmão e irmã de Moisés vão começar a questionar a liderança dele. Falar, Moisés, você casou aí com uma estrangeira, né? E aí você está aí querendo dar ordem sobre nós. E aí eles começam a reclamar, colocar a liderança de Moisés à prova. E aí Deus vai lá e coloca uma lepra sobre Miriam e também castigarão, demonstrando e frisando mais uma vez, não, Moisés é aquele que eu escolhi para poder ser aqui o governante, para poder ser o líder de vocês, o profeta, o juiz de vocês. Então a coisa não começa muito bem. Isso aqui é só o início, a partida, né? Então você fica 10 capítulos assim. O que a gente precisa ter no carro? Kit de primeiros socorros, boné, bola de praia, né? A gente precisa do guarda-sol, a gente precisa de um cooler com bebidas, né? Então você vai colocando as coisas no carro, você empacota todo o carro. Aí na hora que você vai sair, tudo que você planejou vai por água abaixo. É o que acontece mais ou menos aqui. Você fica 10 capítulos do livro só falando, a gente vai fazer isso, e quando a gente chegar lá a gente vai fazer isso, aí coloca isso, não se esquece disso daqui, hein? Pedrinho, já trouxe o cooler, já trouxe a bebida, já trouxe o negócio. Na hora que eles vão sair, o povo já começa, mas tá quente, né? Podia ter um ar-condicionado aqui no deserto. Maná de novo, maná de novo. Mas também Moisés, vou te falar, né? Moisés podia ter feito desse jeito aqui e aí começa a reclamar. Então, eles começam a viagem, esse ciclo da viagem, já dando mostras do que vai acontecer a seguir. Né? E a coisa só vai escalonando, assim como o deserto vai ficando quente, a coisa só vai escalonando de fato. E aí a gente chega então bem no centro da história, no centro aqui do livro, que é o que a gente pode chamar da fase da reclamação. E aqui, meu amigo, é reclamação atrás de reclamação. O povo simplesmente assim, tudo que eles podem reclamar, eles reclamam. Né? E aí o Moisés então finalmente chama eles, Deus dá a ordem, fala assim, Moisés, separa uma pessoa de cada tribo, e aí vocês vão lá finalmente olhar e fazer uma avaliação da terra que eu prometi para vocês. Então todo o povo se acampa lá no deserto de Parã, eles estão numa distância razoável e rápida
da terra prometida, após o Jordão. Então, manda 12 espias lá, um representante de cada tribo, e eles vão ir e vão trazer uma aferição de como é a terra prometida, se é ou não aquilo tudo que eu prometi para vocês. E aí, quando o povo volta, os espias voltam, né? Acontece um relato terrível aqui, porque a impressão que eles têm é totalmente aquela diferente da que Moisés estava esperando, ou que Moisés tinha essa expectativa, né? O capítulo 13, verso 27 diz, os espias dizendo, fomos à terra a qual você nos enviou. De fato, é uma terra onde mana leite e mel. E aí eles trouxeram e mostraram então para o povo os frutos da terra, né? Frutos muito bons, muito maravilhosos. De fato, é uma terra que mana leite e mel. Mas o povo que habita nessa terra é povo poderoso. E as cidades são muito grandes e fortificadas. E aí no verso 32, eles diz assim que eles começaram a falar, isso ele estava falando para Moisés, né? Ele estava dando esse relato para Moisés. Moisés, fomos lá, a terra é boa, realmente tem frutos, do jeito que Deus falou, mana leite e mel, só que tem uns caras lá que são meio altos, são meio gigantes. Não sei se vai rolar. Aí eles viram as costas para Moisés e vão para diante do povo, como porta-vozes. E o texto diz, e diante dos filhos de Israel começaram a falar mal da terra que haviam espiado, dizendo, a terra pela qual passamos para espiar é a terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos. E assim também éramos aos olhos deles. Uma coisa muito interessante sobre esse finalzinho do verso aqui, extrapolando um pouco o momento que a gente está da história, quando eles dizem, aos nossos próprios olhos, nós éramos como gafanhotos diante deles. Eles estavam certos, né? Tipo, eles olharam e falaram assim, a gente é fraco, pequeno, baixinho diante deles. Mas quando eles dizem que aos olhos deles nós também éramos assim, é bem interessante que quando você chega lá em Josué, e Josué envia o quê? 2 espias para ir em Jericó. Jericó era a cidade mais fortificada de todas essas que eles sondaram. E quando os espias conversam com Rabi, o que Rabi fala? Vocês lembram desse pedaço da história? Quando os espias vão lá conversar com Raabe, Raabe fala o seguinte, olha, nós aqui de Jericó, a cidade mais poderosa da região, mais fortificada, com muros gigantes, a gente ouviu as histórias de vocês desde o Egito e nossos corações se derreteram de medo. O que os espias estão falando aqui? Nós éramos como gafanhotos aos olhos deles. Não foi o que Raabe falou. Raabe falou assim, a gente estava aqui se sujando as calças aqui, de tanto medo. Então você vê, tudo por causa que eles imprimem a sua própria percepção ao invés de confiar naquilo que Deus estava dizendo. Falou, eu vou entregar a terra para vocês. Os caras falaram assim, não tem como. Aqui você vê mais uma vez a fonte, de fato, de toda essa lamúria. O grande problema da reclamação, que começa sobre o maná, né? Aí daqui a pouco vira sobre a liderança de Moisés, aí daqui a pouco é água que está faltando. Tudo isso, Deus ele trata de uma certa forma. Então assim, ok, você está com fome? Você vai passar mal de tanto comer codorna, ok? Você quer água? Toma aí água, faz o que você quiser. Ah, começou a reclamar da liderança de Moisés. Tá bom, então toma a doença aí para você lidar com isso e aprender a ter um pouco mais de humildade. Só que tudo isso vai criando no povo cada vez mais esse espírito de lamentação, até que leva eles ao ponto final, onde Deus simplesmente não tolera mais, que é, nós não confiamos mais em Deus. Até o momento onde ele está desconfiando de Moisés, ok, toma aqui uma praga e a gente te perdoa e a gente passa por isso. Agora eles estão questionando a liderança de Deus, né? Então, assim, nem Deus é capaz de derrubar esses gigantes. Então, assim, qual que é o propósito de eu entregar minhas promessas a vocês se vocês não acreditam nelas? É uma ruptura de relacionamento aqui, né? Então Deus fala assim, olha, a gente está tendo uma desconfiança aqui. No capítulo 14, versos 1 a 4, toda a congregação se levantou e gritou em alta voz, e o povo chorou naquela noite. Todos os filhos de Israel murmuravam contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação dizia, quem dera tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo nesse deserto. E por que o Senhor nos traz a esta terra apenas para cairmos à espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam isso uns aos outros. Vamos escolher um chefe e vamos voltar para o Egito. Ou seja, eles começam um motim, né? De fato, uma rebelião aqui. E você sabe qual que é a resposta de Deus quando eles falam que eles preferem morrer no Egito? Ou que eles preferem morrer no deserto? Deus fala o que ele geralmente fala para a nossa rebeldia. Seja feita a tua vontade. Vocês querem morrer no deserto? Tá bom, desejo concedido.
Parabéns, pelos próximos 40 anos, um a um de vocês vai cair que nem mosca nesse deserto, até que todo mundo acima de 20 anos morra no deserto. Vocês não vão entrar na terra que eu prometi. Por quê? Não é porque eu não quero, é porque esse é o desejo de vocês. Vocês não confiam na minha promessa, vocês não confiam em mim, vocês não querem ser o meu povo, vocês não querem testemunhar de mim, vocês não querem me adorar como único Deus. Isso já foi ficando claro durante toda a travessia deles, até aquele presente momento. E agora, simplesmente, não tem mais o que fazer. Então, Moisés e Arão, eles falam para o povo, olha, vocês não estão se rebelando contra a gente, vocês estão se rebelando contra o próprio Deus. Por quê? Porque o pecado mais grave de todos é a falta de fé. O que é a fé? A gente já conversou um pouco sobre isso. A fé é a confiança nesse relacionamento. Eva não teve fé quando ela comeu do fruto. Por quê? Porque ela achou que poderia fazer melhor, ela não confiou em Deus. E agora o povo está fazendo a mesma coisa, o mesmo pecado, que só toma formas e aplicações diferentes. Mas o grande pecado que há na humanidade desde todo sempre, e é sempre o mesmo pecado, é a desconfiança de Deus. Deus falou que é assim, isso é bom para o povo entrar na terra, por quê? Porque eu vou entregar a terra. É mal desconfiarem de mim, por quê? Porque vocês vão começar a andar em círculos. O povo falou assim, não, a gente prefere andar em círculos. A gente acha que o mal é bom e o bom é mal. Se você olha todas as histórias da Bíblia e todas as histórias da nossa vida, todos os nossos pecados são sempre porque a gente chama de bom o que é mal e a gente chama de mal o que é bom. A gente desconfia das boas promessas de Deus, a gente confia demais naquilo que Deus falou que é ruim pra gente. Né? Então aqui mais uma vez é exatamente o que acontece com o povo. Eles não querem ser um povo separado, eles não querem morar numa terra separada e eles não querem abençoar as outras nações como Deus havia separado e chamado Abraão para fazer. Né? Por isso Deus fala que agora eles vão ficar no deserto o tempo todo. Então Deus trata, e Moisés vai explicar isso para eles, que esse espírito de insatisfação em relação a Deus é o maior de todos os pecados que a gente pode cometer. Porque quando a gente está insatisfeito com Deus, o que a gente vai colocar no lugar dessa insatisfação? O nosso próprio eu, a nossa própria vontade, o nosso próprio desejo. E é sempre a mesma coisa. Só vai ter efeitos diferentes ou aplicações práticas diferentes, dependendo do contexto de cada um, mas é sempre a mesma ideia. Né? E aí então, Deus os castiga dessa forma. No capítulo 14, versos 10 a 12 diz: apesar disso, toda a congregação disse que Josué e Caleb deveriam ser apedrejados. Na verdade, Josué e Caleb, eles tomam a frente e falam assim, olha, é verdade o que os 10 falaram aí, mas a gente pode vencer, a gente pode conquistar a terra. Por quê? Porque Deus prometeu. Eles dão a razão teológica e não militar para a explicação de por que a terra é deles. Deus nos deu essa terra. Se Ele deu essa terra, ela é nossa, é só ir lá e pegar. Qual que é a resposta do povo? Vamos apedrejar esses 2 hereges. Como assim você está indo contra a lógica humana? Como assim vocês estão confiando em Deus? Então, mais uma vez, não é em Josué e Caleb que eles não confiam. É em Deus que eles não confiam. E aí eles resolvem apedrejar Josué e Caleb. Porém, a glória do Senhor apareceu na tenda de encontro a todos os filhos de Israel. E o Senhor disse a Moisés, até quando esse povo vai me provocar e até quando não crerá em mim? Apesar de todos os sinais que eu fiz no meio deles, vou feri-los com pestilência e vou deserdá-los e farei de você um povo muito maior e mais forte do que esse. Então, basicamente aqui, a gente tem esse meme na história de Israel. Não sei se vocês conhecem esse meme aqui. Essa aqui é basicamente o resumo da história de Israel. Né? Israel é a própria maldição de Israel. E Deus está falando assim, até quando vocês vão desconfiar de mim? Até quando vocês vão ficar nesse lero-lero, nesse lenga-lenga? E aí eles tentam, então, partir para cima de Josué e de Caleb, mas Deus os castiga, Deus abre uma fenda no meio do deserto e engole boa parte dessa galera. A laia de Corá, Datã e Abiram, que são os 3 indivíduos lá que começam a levantar toda essa balbúrdia, todo esse motim contra Deus. E aí no verso 20 Deus diz, conforme você me pediu, eu perdoarei esse povo. Moisés vai lá e assim como na história do bezerro de ouro, Moisés intercede pelo povo, mostrando mais uma vez a figura de sumo sacerdote, de intercessor, né? Pedindo a Deus que perdoe o povo pela glória do seu nome, para que as outras nações não pensem que Deus é um Deus, né, que se ira facilmente e tudo mais. E aí Deus vai lá e os perdoa. Só que ele diz, porém, tão certo como eu vivo e como toda a terra se encherá da minha glória, diz o Senhor, nenhum dos homens que viram a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, e mesmo assim me puseram à prova já 10 vezes, e não obedeceram a minha voz, nenhum deles verá a terra que com juramento prometi a seus pais. Sim, nenhum daqueles que me desprezaram haverá.
Então Deus lá no Êxodo já tinha declarado para essas mesmas pessoas que se eles confiassem nele, seguissem, obedecessem a sua voz, eles seriam abençoados e tudo correria bem. Eles receberiam a terra como presente, como promessa, né? Só que se eles desobedecessem, se eles desconfiassem, se eles realmente fossem incrédulos, eles não receberiam a terra. E é exatamente isso que eles fazem, né? Então, a punição que vem a eles vem por causa dessa falta de fé. E aí, sobre a terra prometida, qual que é a maldição que vai acontecer? Então, em relação à terra, né, a terra de Deus para o povo. Verso 25 diz que, portanto, amanhã mudem de rumo e caminhem para o deserto pelo caminho do Mar Vermelho. Basicamente, o que Deus está falando é, vocês vão dar meia volta e vão pegar o caminho de retorno. Em palavras de tabuleiro, volte 5 casas. Né? Vocês vão começar de onde vocês começaram. Vocês vão voltar para o começo. Tudo de novo. Por quê? Porque vocês não querem entrar. E aí a gente volta para aquela explicação do começo. Um trecho de 2 semanas vai então agora se transformar numa viagem de 40 anos. Obviamente, dura 40 anos, não é porque eles não conseguem chegar lá, é porque eles ficam dando voltas e voltas ali, todos eles morrendo ali no deserto, sem ter para onde ir. Mas eles aprenderam a lição e pararam de reclamar, certo? Não. E aí continua a história. Você tem, por exemplo, o momento onde eles dizem que estão com sede, reclamando mais uma vez. O estado de lamúria e reclamação deles é tão pesado que infecta o próprio Moisés. Então aqui nessa reta final desse segundo momento da viagem, o próprio Moisés sucumbe a essa lamúria e num relapso ali de falta de fé, ele tenta trazer glória a si mesmo, né? E ele, digamos assim, tira a água da rocha. Ele fala assim, será que eu terei que tirar a água da rocha para vocês, né? E ele se coloca no lugar de Deus por alguns momentos ali. E por causa disso, o próprio Moisés agora vai ser impedido de entrar na terra que ele está articulando, arquitetando desde, né, quando ele foi chamado lá do Egito e tudo mais. Ele não vai poder ter esse privilégio. Por quê? Porque até ele sucumbiu a essa reclamação. E aí você tem uma outra história muito famosa, que é quando o povo começa a desobedecer em termos de idolatria e Deus permite que várias serpentes entrem ali no acampamento e muita gente começa a morrer. E aí tem aquela coisa estranha assim de Deus pedindo para Moisés colocar uma serpente de bronze ali no seu cajado e erguendo ela diante do povo, dizendo que todo mundo que olhar para essa serpente, que simplesmente confiar, vai ter a cura. E por mais estranho que isso seja, ali dentro desse contexto, toda a grande ideia que Deus está colocando ali é, esse povo precisa voltar a confiar em mim. Eles precisam voltar a quê? A desenvolver fé. Então aqui, na verdade, é um simples ato de fé. Você olha para a serpente que eu disse que é a cura, você vai ser curado, ponto final. Agora, você quer continuar reclamando, você vai ficar aí como resultado da sua própria descrença, da sua própria desconfiança, né? Então, esse segundo trecho da viagem, ele está em paralelo com o primeiro trecho da viagem. O que você tem na primeira viagem? Reclamação, 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 castigo de Deus, castigo de Deus, castigo de Deus. Segunda viagem, reclamação, 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 castigo de Deus, castigo de Deus, castigo de Deus. E aí o que você tem nesse padrão? Você tem um tema recorrente. O povo testa Deus toda hora. O povo reclama toda hora. E se a reclamação, se o teste, se essa lamuriação os impede de receber a promessa, aí fica o questionamento. Como é que Deus vai fazer a promessa dele se cumprir na vida desse povo se eles só reclamam e se eles não recebem a promessa? Então parece que há um dilema aqui no meio do livro de Êxodo. Ao mesmo tempo, Deus quer cumprir suas promessas, mas ao mesmo tempo o povo não quer receber essas promessas. O que vai vencer? A descrença do povo ou a promessa de Deus? Ou a fidelidade de Deus? E aí algo muito interessante acontece, que é uma história que a gente conta para as criancinhas, que é a história de Balaão e do burrinho, e da jumenta e tudo mais. Retrata exatamente assim como é que é a percepção das pessoas ali. Os espias falaram o quê? Os espias falaram que os gigantes ali da terra olhavam para eles e consideravam eles como moscas, né? Ou seja, os caras estavam cheios de si. Só que esses mesmos caras fazem o quê? Eles contratam um profeta para tentar amaldiçoar eles, porque eles estão morrendo de medo. Eles estão desesperados porque os israelitas estão chegando. E eles sabem o que Deus fez lá no Egito. Então, assim, os povos inimigos, eles têm mais fé em Deus do que Israel. Eles sabem que Deus vai fazer o que Deus disse que vai fazer. Israel acha que não. Olha como é que é interessante a coisa, né? E aí, para poder tentar diminuir esse efeito, o rei de uma dessas nações, Balaque, ele vai lá e contrata um profeta pagão chamado Balaão para poder jogar maldições
sobre Israel. E aí você tem aquela história que você deve ter cansado de ouvir, né, da jumenta, aquela coisa toda, né, a jumenta vê Deus, e Deus fala com o anjo do Senhor, né, na verdade, e ele fala com Balaão, e aí quando Balaão chega lá, Balaão tenta amaldiçoar, e tudo que sai da boca dele são bênçãos. E aí pela segunda vez, Balaque fica bravo, paga mais dinheiro ainda, fala, amaldiçoa. Balaão tenta amaldiçoar e só sai bênçãos. Terceira vez, tenta amaldiçoar, só sai bênçãos. Mas olha que interessante. Em Êxodo dizia que se o povo desobedecesse ia receber maldições. Em Levíticos dizia que se o povo não seguisse os rituais e não obedecesse ia ter o quê? Maldições. No começo de Números, Deus foi claro. Se não seguir essas regras, vai tomar maldições. O povo não seguiu, reclamou, Deus falou, vocês vão ser amaldiçoados daqui para frente. E aí, quando um profeta pagão chega e tenta amaldiçoar o povo, o que sai? Bênção. Mas... Então, se você olha todo o quadro da história, Deus está falando, vocês vão ser amaldiçoados, vocês vão ser amaldiçoados, vocês vão ser amaldiçoados. Aí vem alguém para amaldiçoá-los. O que Deus faz? Abençoa. Deus está falando assim, ó, seguinte, esse povo é meu, tá? Quem amaldiçoa, abençoa ele, sou eu. Vocês não tem nada que interferir aqui. Não é por dinheiro, por projeto político que vocês vão interferir na minha promessa, não. Eu tô lidando com eles, tá? Então, assim, qualquer coisa que vir de fora de vocês, Deus fez uma promessa para Abraão. Eu vou transformar as maldições que vêm de fora contra vocês em bênçãos. Agora, o que acontece entre nós aqui na nossa relação aí é uma outra história e eu vou lidar com vocês. Inclusive, Balaão percebe isso. E ele fala para Balaque, Balaque, é o seguinte, a única forma desse povo ser amaldiçoado diante do seu Deus é fazendo o quê? Com que eles se voltem contra o seu Deus. E aí eles armam uma estratégia para mandar várias prostitutas para o meio de Israel. E aí Israel começa a se envolver com prostitutas, com idolatria. E aí eles acabam recebendo assim, a maldição da parte de Deus. Né? Mas você vê que em termos de uma referência externa isso não acontece. E algo muito bonito acontece na terceira bênção que Balaão dá. Ele vira para Israel, né? Ali do alto do monte ele diz, de Israel surgirá um cetro e da casa de Jacó surgirá uma estrela. E ele fala assim, ó, eu não te vejo porque estou muito longe, mas de Jacó brilhará uma estrela. Ele fala essas palavras no meio da bênção que ele está dando para Israel. Né? Algo muito parecido com aquilo que Jacó fala para a tribo de Judá, né? De que virá um cetro, de que virá um rei que governará todas as nações e tudo mais. Então você vê que no meio de várias maldições, de vários problemas, de várias reclamações, Deus está trabalhando até do ponto de vista de pessoas externas à aliança, pessoas pagãs. Deus está dizendo, eu vou cumprir a minha promessa. A semente de Eva vai trazer o Messias, vai trazer o descendente. A história continua ali, o tempo vai passando, esses 40 anos vão passando, e aí no final do livro a gente é direcionado então para o segundo censo. Então no primeiro censo, você tem 603 mil pessoas, arredondando aqui, prontas para guerrear. O segundo censo ele acontece depois que a primeira geração com mais de 20 anos morre. Certo? Então todo mundo que no primeiro censo tinha mais de 20 anos, 603 mil pessoas, morrem. E aí um segundo censo é feito. Sabe quantos estão? 601 mil. Em termos absolutos é praticamente a mesma coisa. Ou seja, os 600 mil primeiros foram substituídos por outros 600 mil. Apesar de todas as pragas, terra engolindo gente, serpente matando gente, doença, e tudo acontecendo, fome, tudo ali dizimando todo mundo, após 40 anos, 600 mil pessoas são substituídas por outras 600 mil pessoas. E aí, então, finalmente, a gente se encaminha para o final do livro. E o que a gente vê é, o povo de Deus continua firme e forte. É um outro povo, mas é o mesmo povo. São os filhos, são os descendentes. Então Deus, apesar de todas as maldições, todo o castigo, Deus continua mantendo a sua promessa de um povo que vai ser o seu povo. Em relação à terra de Deus, o que acontece? No finalzinho do livro de Números, algumas das tribos elas já começam a tomar conta da terra prometida. Por quê? Porque existem algumas porções da terra que são do lado de cá do Jordão e eles já começam a se situar por ali. Então eles já começam a ter um gosto da terra prometida. E a presença de Deus continua ali entre eles. Mais uma vez, Deus reafirma a sua vontade de estar entre o povo. Deus demonstra sua glória mais uma vez, fala com eles através de Moisés, reincentiva-os e, finalmente, ele diz que vai dar aquilo que ele prometeu que ia dar. Então, eles já começam ali a ter um gosto dessas promessas, já começam a vislumbrar que Deus vai estar com eles, vai estar abençoando eles, apesar de tudo aquilo que aconteceu, da rebeldia deles nesses 40 anos de história. Né? Deve ter sido bem interessante para Moisés, vendo as mesmas pessoas, mas não são mais as mesmas pessoas, né? Um filho que sempre parece muito com o pai, né? Aquele monte de rosto que ele sabe quem é, mas não é exatamente a mesma pessoa, né? É totalmente uma nova geração
Então deve ter sido muito estranho para Moisés ter passado por isso. Mas enfim, o grande ponto interessante aqui do livro de Números é que boa parte dos profetas, até dos poemas, os salmos vão citar demais o livro de Números. E especialmente os apóstolos lá na frente, Pedro, Paulo, eles vão falar o tempo todo, olha, todas essas coisas, especialmente aqui no livro de Números, elas são relatadas para poder nos trazer lições. Que lições? Os efeitos malignos de ruptura no relacionamento quando existe o quê? Desconfiança, falta de fé. Para quem está acompanhando desde Gênesis, a gente falou lá no final sobre a questão do descanso, do sábado. Como é que o sábado é colocado como sinal de descanso para Adão após a criação? Logo depois da ordenança sobre a questão, né, da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, tanto a árvore do conhecimento do bem e do mal, que é um sinal de fé, de confiança, de que Deus está fazendo o que é melhor, Deus já fez o que era para ter sido feito, e aí agora você só precisa descansar nessa certeza, é exatamente a mesma coisa que Deus coloca no quarto mandamento, lá no Êxodo 10. Eu tirei vocês do Egito, eu libertei vocês com atos maravilhosos, eu trouxe vocês até aqui, agora vocês vão descansar. E o que significa esse descanso? Confiar em mim. Vocês confiam que eu estou fazendo tudo que é preciso ser feito. O que acontece agora no livro de Números? Quando eles estão prestes a entrar no descanso, o que eles fazem? Eles desconfiam. Por isso o autor de Hebreus vai falar, né? Por causa disso não entraram no meu descanso. E aí o autor de Hebreus ele faz para nós essa mesma admoestação. Cuidado vocês, para que no último momento da vida de vocês não desanimem, não deem o passo final confiando em Deus e não entrem também nesse descanso. E ele fala aquela famosa frase, né? Portanto, hoje vocês ouvirem a minha voz, não endureçam o vosso coração. Como foi no deserto de Parã, no dia da iniquidade. Ele chama esse evento do deserto de Parã de o dia da iniquidade. Qual foi a grande iniquidade do povo de Israel contra Deus? Não confiaram na promessa. Isso é iniquidade. Esse é o pior de todos os pecados, não confiar em Deus. Porque a partir desse pecado, todo e qualquer outro pecado vai ser mera consequência desse tipo de sentimento. Quando nós não confiamos em Deus para estabelecer o bem e o mal, a consequência é essa inquietude que se transforma em lamento, que se transforma em reclamação, em lamúria, que se transforma no fim em nós colocando no lugar de Deus aquilo que a gente acha que vai solucionar o problema. Moisés é o problema, a gente tira Moisés, coloca uma outra pessoa, a gente volta para o Egito, porque lá no Egito pelo menos a gente tinha comida, né? Eles estão falando assim basicamente, então, sabe tudo isso aí que Deus está falando no deserto que foi bom? Ter tirado a gente, dado pra gente um propósito, leis para ser uma nação, tudo isso aí é mal. Bom mesmo era o Egito que Deus falou que era mal. É o mesmo problema o tempo todo. É o comer da árvore do conhecimento do bem e do mal e tentar redefinir por conta própria o que é bom e o que é mal. Essa é toda a fonte da rebeldia, esse é todo o problema com o pecado. E o livro de Números, então, ele vai ser citado o tempo todo pelos profetas, pelos apóstolos, pelos poetas para falar, olha, não endureçam o coração de vocês com esse tipo de rebelião. E ao mesmo tempo eles citam que esse povo que foi extremamente rebelde, que foi extremamente iníquo, ainda assim Deus cumpriu as suas promessas. Deus se compadeceu da sua promessa, daquilo que ele tinha falado para Abraão, e ele continuou entregando aquilo que ele disse que ia entregar. A grande questão era uma promessa institucional e não individual. Então não necessariamente vai acontecer nas pessoas específicas, vai acontecer por meio de um povo específico, de uma linhagem específica, mesmo que para isso eles tenham que ser totalmente substituídos, né? E isso me faz pensar muito aqui, né? Tipo, a gente fala muito, por exemplo, em termos de igreja, em termos institucionais. Ah, não, porque a minha igreja ela é verdadeira por causa disso e daquilo. Então, se eu estou na minha igreja, eu estou na igreja verdadeira e está tudo certo. Só que as promessas de Deus, nesse caso, não são institucionais. Agora elas são individuais. E não necessariamente isso precisa acontecer comigo. Deus vai cumprir aquilo que ele prometeu e ele vai fazer aquilo que ele disse que vai fazer. Não necessariamente isso precisa acontecer comigo. Portanto, eu não posso achar que tudo está garantido e só preciso sentar e esperar no sentido da confiança em Deus. Eu preciso confiar nele, eu preciso entender que ele está fazendo aquilo que é necessário e descansar na sua promessa. E não tentar colocar a minha própria vontade sobre a vontade dele, né? E é muito fácil a gente fazer isso hoje em dia, né? É muito fácil a gente abrir mão de princípios aqui, de princípios ali, né? Não, vou dar só mais um passo em direção a passar dessas horas e quando a gente vê, a gente não está entrando no descanso, né? Eu posso estar falando literalmente aqui da questão do sábado, que é tão difícil pra gente hoje em dia, né? Nesse ritmo desenfreado de ter que trabalhar, de ter que se sustentar. Mas esse é só um exemplo. Todo e qualquer passo na direção oposta à vontade de Deus é um ato de não entrar no seu descanso. E quando a gente não entra no descanso de Deus, a gente está fadado a fazer o quê? A rodar pelo deserto. A gente está fadado a ficar dando volta, e ficar dando volta, e ficar dando volta, até a gente morrer de enfado e de velhice, sem ter descansado. Então o que é melhor?
confiar em Deus, entrar no seu descanso, por mais que isso pareça contraintuitivo. Ele tem dado provas, e é isso que é mais gritante na ira de Deus quando ele fala com o povo. Todo esse povo que viu o que eu fiz, contemplou a minha glória, recebeu a minha revelação, esse povo agora vira para mim e fala que não vai dar para entrar. Então vocês não vão entrar mesmo. Né? Então assim, talvez a gente não tenha visto todas essas coisas de perto, mas a gente vê a fidelidade de Deus na nossa vida a cada dia. A gente vê como Deus age na nossa vida, e quando a gente age de uma forma que é totalmente iníqua, ou seja, a gente desconfia de Deus, a gente está jogando tudo isso por terra e não confiando no nome de Deus, dando a ele uma má reputação. Né? Então, os autores do Novo Testamento vão falar isso o tempo todo. Olha, esse tipo de iniquidade é um tipo de iniquidade que não tem como ser perdoada. Por quê? Porque aquilo que se precisa para a cura é justamente aquilo que você não quer ter, que é a confiança. Por isso que tem essa história central ali na história do Números. O que você precisa fazer para ser curado da serpente? Você precisa confiar. Sem a confiança, a cura para a desconfiança não vai acontecer. Porque qual que é o nosso grande problema? O que está matando a gente? É a desconfiança. O que é a cura para isso? É a confiança. Então não tem outro caminho. Ou você escolhe, ou você confia, ou você aceita, ou o contrário disso, é perecer no deserto, é voltar para o Egito, voltar para a nossa vida de escravidão, até que a nossa vida aqui nessa terra acabe. Por causa disso a gente não entra no descanso. Mas felizmente, o livro de Números também mostra pra gente isso, que apesar de toda a descrença, Deus vai cumprir a sua promessa, e a gente está a um passo disso acontecer na vida de Israel, apesar de tudo que vai acontecer depois, né? Mas a gente vai ver novamente as promessas de Deus sendo cada vez mais exponencialmente realizadas no livro de Deuteronômio, quando a gente for estudá-lo.